Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto bem sério que mexe com a confiança de muita gente. A gente vai mergulhar fundo em denúncias de uma suposta crise de governança acontecendo dentro de uma plataforma que quase todo mundo usa e confia, a Wikipédia em língua portuguesa. Para começar, vamos refletir sobre essa pergunta. E se as pessoas que deveriam proteger o conhecimento, na verdade, abusassem do poder que têm? Essa é a questão central da nossa análise de hoje. E ela vai direto no coração da nossa segurança e confiança na internet. E olha, não se trata de um problema pequeno ou isolado. Essa frase aqui, retirada diretamente das fontes da denúncia, dá o tom da gravidade do que estaria acontecendo. Uma crise sistêmica de governança e transparência. Ou seja, algo que afeta a estrutura, a base de como a plataforma funciona. Ok, vamos entrar nos detalhes. Isso aqui não é uma história sobre pichação digital, sobre vandalismo simples. As fontes descrevem uma briga bem mais complexa, uma verdadeira luta por controle que acontece nos bastidores da enciclopédia. E o ponto principal das acusações é este. Um pequeno grupo de administradores estaria agindo sem nenhum tipo de controle, sem freios. Isso porque o comitê que deveria supervisionar tudo, uma espécie de tribunal da Wikipédia, estaria inativo. Esse cenário criou um vácuo de poder que permitiu o que foi descrito como justiça sumária. Vamos avançar para entender como isso funcionaria na prática. As fontes que baseiam essa análise apontam para três figuras, três contas centrais que supostamente formam um núcleo desse sistema de controle. Agora, o que chama a atenção aqui é a suposta coordenação entre eles. Teríamos o Cronos, apontado como a mente por trás de tudo, escolhendo os alvos. Depois, Edmund e Dantes, que daria um verniz de legalidade técnica, uma justificativa. E, por fim, Little Sunshine, que seria o braço operacional, aquele que executa as decisões e manipula os processos para garantir que o resultado seja o esperado. Bom, e aí fica a pergunta: como exatamente esse controle seria mantido? As fontes descrevem uma série de ferramentas e métodos digitais que teriam sido usados para punir quem discordasse do grupo. É um verdadeiro arsenal digital. Antes de mais nada, é importante a gente entender bem o que é isso. Doxing é quando alguém pega informações privadas de uma pessoa, nome real, endereço, telefone, e joga na internet sem permissão. É uma violação de privacidade gravíssima e, segundo as alegações, foi usada como tática para intimidar. E aqui a gente tem um exemplo concreto que foi denunciado. O nome de um editor, Pedro Henrique Cardona Pérez, teria sido exposto. O objetivo, segundo as denúncias, era causar o que foi chamado de morte civil digital. Ou seja, manchar a reputação dele para sempre na internet, associando o nome real dele a acusações de má conduta na plataforma. E as alegações vão ainda mais longe. As fontes falam do uso de técnicas super avançadas e bem invasivas como o Device Fingerprinting, que basicamente cria uma identidade única para o seu computador ou celular, e até o monitoramento de códigos de hardware, como o e-mail de um celular. Tudo isso para conseguir identificar usuários que tentavam se manter anônimos. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Existe uma regra global da Fundação Wikimedia que limita o tempo que o IP de alguém pode ficar guardado, mas as denúncias mostram que contas que estavam paradas há mais de 5 meses foram conectadas umas às outras, o que sugere uma quebra direta dessa política de privacidade. As fontes também descrevem um suposto método em 3 passos para manipular os processos internos. Primeiro, eles juntariam casos que não têm nada a ver um com o outro. Segundo, fariam parecer que tudo era parte de uma grande rede de contas falsas. E, por fim, se não tivessem provas técnicas, usariam análises subjetivas, tipo, o jeito de escrever é parecido, para justificar os banimentos. Então a pergunta óbvia é: por que fariam tudo isso? Qual seria a motivação? Esta quarta parte da nossa análise vai explorar justamente isso, os supostos motivos que envolvem conflitos de interesse e a proteção de empresas. Uma das acusações mais sérias e diretas é contra o administrador Cronos. As fontes o conectam a uma agência de comunicação onde ele supostamente trabalha ou já trabalhou. E claro, isso levanta uma bandeira vermelha gigante sobre conflito de interesses. O que se alegra é que existia um tratamento diferenciado. Enquanto qualquer editor comum era punido rigorosamente por tentar fazer autopromoção, a página ligada a esse administrador teria sido protegida. Isso, na prática, criaria um tipo de espaço comercial protegido dentro da enciclopédia. E essa citação das fontes resume bem o resultado disso tudo. A criação de uma aristocracia digital, um pequeno grupo para quem as regras são flexíveis, enquanto para todos os outros, os dissidentes, elas são aplicadas com máximo rigor. 96%, guardem esse número.
É um número muito alto e, segundo as denúncias, representa uma peça-chave de evidência em toda essa controvérsia. Pois é, 96% foi a taxa de concordância entre os votos de uma conta super controversa, a 79A, e uma outra conta que já tinha sido confirmada como o fantoche. Ou seja, em quase todas as vezes que elas participaram de uma votação, elas votaram igual. Esse é um dos principais indícios que apontam para um possível uso de múltiplas contas para manipular resultados. E agora a gente chega na parte final que tenta explicar a falha no sistema que teria permitido que tudo isso acontecesse sem nenhum tipo de supervisão ou controle. E aqui a gente volta para aquele conceito central, o vácuo de poder. As fontes são categóricas em dizer que a inatividade do comitê de arbitragem foi o que abriu a porta para essa crise. Sem esse comitê funcionando, simplesmente não existia um sistema de freios e contrapesos na comunidade. E tudo isso pode sair do mundo digital e ter consequências bem reais. As fontes argumentam que essas ações podem ter implicações legais sérias aqui no Brasil. Estamos falando de possíveis violações da LGPD, o crime de perseguição por monitorar usuários fora da plataforma e, claro, processos por danos à reputação causados pelo doxing. O ponto final aqui é muito importante. As fontes argumentam que nenhuma comunidade online, por maior que seja, está acima da lei. As regras internas de uma plataforma não podem se sobrepor às leis de privacidade e às leis criminais de um país. E a gente termina com essa reflexão que, na verdade, vale para muito além da Wikipedia. Em qualquer plataforma aberta, colaborativa, que depende da confiança das pessoas, a pergunta que fica é: quem está vigiando quem deveria vigiar? Quem fiscaliza os fiscais? É algo para se pensar.